Olá, meus caros irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos para a reflexão do Evangelho do domingo da Páscoa, do terceiro domingo da Páscoa, no dia 15 agora de abril, em que celebramos São Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão. Os dois discípulos ainda estavam falando quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: "A paz para vocês." Eles ficaram espantados e cheios de medo, pensando estar vendo um espírito. Jesus lhes perguntou: "Por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e entendam que um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho." Dizendo isto, mostrou para eles as mãos e os pés. Mas eles ainda não acreditavam, por causa da alegria e porque estavam assustados. Então Jesus lhes disse: "Vocês têm alguma coisa para comer?" Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o pegou, comeu diante deles e depois disse-lhes: "Estas são as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Tinha que se cumprir tudo sobre mim, o que está escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos." Então abriu a inteligência deles para eles compreenderem a lei. E lhes disse: "Assim está escrito, que o Messias tinha que sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome fosse anunciado arrependimento e o perdão dos pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês serão testemunhas disso." Claro, irmãos e irmãs, que quando nós ouvimos este Evangelho, ouvimos esse texto, nós ficamos também pensando assim, preocupados. Mas como Jesus podia ressuscitar? Como podia estar no meio deles? A resposta é simples: o amor de Deus agiu em Jesus. E este amor foi tão grande, foi tão forte, que a explosão da vida, ela é maior do que tudo. Então, quando nós ouvimos este Evangelho, além do medo, além do susto que os discípulos tomam, a alegria deles, a alegria de estar vendo o Senhor, não um fantasma, como o Senhor próprio disse. Ele falou assim: "Toquem em mim, olha, vejam, eu tenho carne, eu tenho osso, fantasma não tem isso não." Só que Jesus traz as marcas também, traz as marcas nas mãos, no pé, no lado, traz as marcas do espinho na testa, das chicotadas nas costas. Por quê? Porque Jesus está contextualizado, Jesus está vivendo aquela experiência, e é possível reconhecer Jesus quando? Na fração do pão. Por isso, muitas das vezes que Jesus se manifestou aos discípulos, foi diante da refeição. Os discípulos de Emaús que estão contando essa história. Nós reconhecemos o Senhor na hora que Ele partiu o pão. E hoje Jesus, ao pedir aos seus discípulos que deem alguma coisa para Ele comer, é outro contexto de Eucaristia, também nos levando a perceber o quê? Que é somente na partilha na mesa, somente na experiência verdadeira, que se pode conhecer o Jesus Cristo. E todo aquele que se compromete na partilha do pão, celebra a vida, celebra a família, celebra a oração, não permite a injustiça, defende a vida e, acima de tudo, quer superar a miséria e a fome. A liturgia deste terceiro domingo da Páscoa, desse tempo tão especial na vida da igreja, é justamente para dizer assim: estejam atentos, o Senhor ressuscitou e a presença dele vai transformar a sua vida. Realmente, meus irmãos e irmãs, só poderemos reconhecer o Senhor Jesus se nós aprendermos a partilhar nossos bens, se nós aprendermos a colocar diante do outro tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. É uma experiência edificante, transformadora e libertadora. Nós nos encontramos no final de semana diante da mesa da Eucaristia, nos encontramos uns com os outros diante do Deus da vida. Um abraço a todos, que a palavra de Deus alimente seus caminhos, que a palavra de Deus ilumine a sua vida, e recebam a bênção
para nos encontrarmos um pouco mais adiante, celebrando a vida e a Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos, fiquem com a graça de Deus. Tchau, tchau.